seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje eu trouxe uma convidada do meu coração, minha parceira, psicóloga clínica no Espaço Eros, cuidando das crianças e adolescentes da clínica com muita competência e criatividade. Estou aqui com Ingrid, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Ingrid é psicóloga infantil, graduada em psicologia, com 3 anos de experiência na aplicação de análise do comportamento, a ciência ABA, focando o seu atendimento em crianças atípicas. Atualmente, seu foco está na psicologia clínica e cursando a pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, além de possuir experiências na área de psicologia educacional, hospitalar e social. E Ingrid veio aqui hoje para a gente falar sobre o impacto das telas na saúde mental de crianças. Afinal de contas, na sua prática clínica, atender crianças independente da demanda, esse assunto telas, ele vai Surge. aparecer. Em todos, porque a gente tá inserido num meio hoje que só tem tecnologia. Aham, Cada vez mais caminha para isso. sim. Hoje, IAs por todo lugar, Sim. né? Então, as crianças estão inseridas nesse meio. Não Uhum. tem como fugir. Então, não importa o diagnóstico, tem uma demanda de telas, os pais vão comentar alguma Sim. coisa, como manejar, como seguir, como lidar. Uhum. E sabendo dessa praticamente onipresença das telas na vida das nossas crianças, como é que elas têm afetado e atingido a saúde mental? Nossa, vamos lá. A gente pode começar pelo desenvolvimento das crianças, Tá bom? né? Então, as crianças têm uma plasticidade alta, uma responsividade do cérebro, então eles conseguem responder muito mais aos estímulos. Tá. Quando a gente fala de telas, as crianças vão estar paradas, né? Ali naquele movimento repetitivo. Uhum. E elas não vão estar tendo vivências, elas não vão estar presenciando o lúdico, né? Então, cadê aqueles momentos em que ela vai correr, vai pular, vai pegar, vai sentir, vai cheirar, ouvir, né? Aguçar esses 5 sentidos, porque é por meio deles que o cérebro vai desenvolvendo, vai tendo essa maturação. Então, quando eles ficam muito tempo excessivo nas telas, Uhum. não vai ter isso. Então, Uhum. começa a ter atrasos. Pode ter atraso motor, social, cognitivo. E um dos principais até na fala. Se não tem Sim. interação, ele tá só vendo, como vai desenvolver, né? Aham, Mas aham. também a gente pode falar até de prejuízos também físicos, como dor musculares, na postura, Claro. enxaqueca, até Uhum. obesidade por falta de exercícios físicos, né? Sim. Então, sedentarismo na infância. Além, claro, dos psicológicos, aumenta a ansiedade, depressão, distúrbio do sono, que vai Uhum. acarretar o quê? Consequências na aprendizagem, Uhum. na... Uhum. Onde mais? Então, nossa, concentração, memória, emocional, né? regulação. E até favorecendo os vícios, né? Sim. Futuramente, tabagismo, alcoolismo. Então, muitos Sim. prejuízos. Sim. A gente tem essa lista gigantesca e quando a gente pensa em saúde mental especificamente, a gente vai considerar o não desenvolvimento da habilidade de resolução de problemas, por exemplo, como um preditor da desregulação emocional, Uhum. o que vai gerar ansiedade, Sim. depressão, enfim. E aí, enfim, você, enquanto psicóloga clínica, recebendo crianças, por exemplo, com queixas de ansiedade, ou com queixas de fobia, medos, ou Uhum. queixas de depressão, queixas comportamentais. Quantas vezes as telas estão excessivamente presentes, logo estão causando esses sintomas, mas a família, a própria criança, sequer nota. Isso tem sido comum? Muito constante. E até nem só na questão da depressão, da ansiedade, mas até de medos. Porque se não tem um monitoramento, uma vigília, onde o que meu filho tá acessando, o que tá vindo nessas telas, tem até muitos casos, meu filho tá começando a ter medo, não sei onde tá vindo, não tá dormindo, não tá querendo que eu fique trancada em um lugar, ele em outro ambiente. Então, até em coisas do dia a dia, cotidiano, vem afetando. E aí, quando a gente vai vendo, mas então o que ele tá fazendo no dia a dia? Qual tá sendo os hobbies? Como que tá a rotina? Vem muito essa questão das telas. Uhum. Aliás, até essa questão de rotina, né? Rotina versus telas. No teu dia a dia clínico, também tem sido comum prejuízos nesse cotidiano e nesse estabelecimento de um planejamento da semana, planejamento do dia? Você tem acompanhado crianças e até adolescentes com dificuldades na rotina por causa das telas?
Sim. Tá, Os pais ficam até monitorando bastante, né? Hoje em dia tá. tem até aplicativos, mas as crianças vão dando um jeito de ir É, e ficar mais que o tempo necessário, sim. né? Então, outra coisa que acontece, o uso de telas faz a gente liberar dopamina no cérebro. Então, a gente Uhum. vem com esse prazer momentâneo, instantâneo, muito mais fácil. Por que que eu vou lá tentar inventar uma brincadeira, tentar descer, ver se tem gente pra eu brincar? Ah, não, aqui é muito mais rápido. Uhum, E uhum. também os estímulos vêm muito rápido nas telas. Então, ai, mas aí eu vou fazer uma lição de casa, que chato. Nossa, Tá. né? Ficar ali uma concentração, exige do cérebro. A criança não vai por livre e espontânea vontade cumprir a rotina, né? Uhum, uhum. Então, ela vai tentar negociar com a mãe, começa conflitos. Tá, Mas também, quando a criança vai ficar aqui no celular, aí os pais estão resolvendo outro problema, também começa a ter até um afastamento entre os familiares, né? claro, Também é uma outra claro. consequência que a gente precisa ficar de olho. Aham. Você entende que a rotina versus telas acaba impactada porque as crianças se perdem ali enquanto estão diante das telas e versus o prazer, então mesmo que percebam, não querem interromper, então tem uma questão dupla aí de dificuldade? Muita! É? Nossa, a maioria: "Ai, mas aqui era só mais uma partida. Aham. Ai, era só mais um pouco, é que eu não vi que já tinha dado o horário, é que estava Sim. legal, eu queria terminar o vídeo". Sim, sim. Então, demais, é sempre que os pacientes vão relatando e os pais: "Mas eu tinha dado tempo, É. né, tinha um horário pra seguir", e eles nem percebem. Uhum, Então, uhum. é muito mais fácil, né, prazeroso. Com certeza, com certeza. Mesmo sabendo, né, que a regulação emocional versus telas, a gente, você até já comentou desse impacto, conta pra gente e para as famílias, né, especialmente, como é e por que nas telas tem componentes que provocam e promovem essa desregulação emocional? Porque, é claro, os estudos estão aí para todos nós, enfim, para quem quiser olhar e perceber a importância, a relação, né? E uma relação direta, né, Ingrid? Não é, Uhum. algumas, não. Todas as crianças e adolescentes, ou até melhor dizendo, todos os indivíduos, então você adulto também vai sofrer de desregulação emocional diante de um uso excessivo de telas, né? Sim. Mas como é na prática que essa relação acontece? Por que as telas provocam maior incidência de desregulação emocional? A gente vai pensar que existe 2 mundos, o virtual e o real. Tá, No virtual, é muito fácil você trocar o que não tá te interessando, ou um jogo que deu errado, você vai dar play de novo. tá. Então você consegue resolver muito rápido o que tá acontecendo ali. Uhum, uhum, Então, tá, eu não tenho que pensar, eu não tenho que. Ah, eu posso até ficar com raiva que eu não consigo passar de uma fase, de um jogo, ou ai, não foi o vídeo que eu queria, mas uhum. é muito fácil de resolver. Quando a gente vai para o mundo real, em que acontece algum problema e você vai ter que consertar, você vai ter que pensar diferente, ou seja, trabalhar a flexibilidade cognitiva, esse controle inibitório, né, esse planejamento, a criança vai ficar muito mais frustrada. Tá. Só que ela não tá tendo experiências. Tá, eu me frustrei aqui, agora o que que eu faço, né? Também, às vezes, o suporte da família, ajudando, tá, o que que a gente pode resolver? No jogo ele tá lá, paradinho, né? Então, quando vem uma frustração muito grande. O que que eu faço agora? Eu não tô Uhum, preparado. uhum. Então, isso acontece muito no dia a dia. Então, quando caiu alguma coisa, vou ter que limpar o que aconteceu, como eu Dá resolvo. trabalho, né? Exato, Aham. muito. Para os pais e pra criança. E aí, os Sim. pais também vão ficar frustrados. Nossa, agora eu vou ter que limpar isso. Ó, se Uhum. tivesse na tela, estaria quietinho, né? Quando a criança tá brincando com tinta, quanta sujeira faz, Sim. né? Então, é quando você tiver a casa, umas outras, fica, ai, nossa, e agora? Aí eu vou É, ter que é. arrumar, e eu vou ter que fazer o meu filho se disponibilizar, ajudar, né, que é muito importante, e esse Claro. trabalho junto, mas dá mais trabalho. É, dá mais trabalho. Agora, você falando de crianças, eu fico pensando aqui nos nossos adoles, e quando a gente relaciona telas com a adolescência, a regulação emocional na adolescência, a gente também vai pensar que as telas provocam uma desregulação emocional, principalmente em meninas, quando o uso é excessivo em redes sociais. Sim. Portanto, autoestima, autoconfiança, isso tem sido cada vez mais Sim, presente, né? até pra ansiedade, né. Sim, Porque até nas redes sociais você fica o tempo todo se comparando. sim. "Ai, a postagem que eu fiz, quantas curtidas, quantos comentários, será que fulano viu? Ai, o que que será que estão comentando? O que que será que estão achando fora das telas? Aham. Ai, mas a vida daquela pessoa é ótima".
Então você fica o tempo todo ansioso pra saber o que estão fazendo, o que tá É, acontecendo, o que estão é, falando de mim, o que eu tenho que postar. Ai, e aquela comparação excessiva. sim. Ai, mas olha, esse corpo é diferente, era o que eu queria. Uhum, Então aí vai trabalhar com a questão da idealização. Ai, eu não atinjo esse corpo, a autoestima uhum, vem abaixando. Mas a questão da ansiedade vem muito forte, porque uhum. é constante Sim, sim. esse esses pensamentos comparativos. E aí começa a aparecer muitos pensamentos disfuncionais. É, com certeza. E aí a gente pode também pensar na relação com transtornos alimentares? Sim, É, né? porque eu preciso atingir rápido esse corpo ideal que eu tô aqui na minha mente. E qual é o método rápido? Eu vou no nutricionista, ver certo, uma dieta e uma constância na academia, que também exige da minha rotina, eu me É. programar. E aí começa: "Ah, mas aí eu não vou comer. Uhum. Ah, mas porque aí hoje em dia a gente tem muito mais informação. Então, Claro. tem informações ótimas, igual aqui a gente tem um ambiente que a gente tá passando informação de qualidade, confiável. Uhum. Mas existe muitos vídeos: "Ah, mas faz isso, nossa, olha o resultado que eu É, tive. é, é. Ah, hoje em dia o jejum intermitente é muito importante, tem muitos benefícios, ótimo, mas se você não faz de um jeito certo, pode trazer malefícios". E a É. criança vai, o adolescente vai: "Ah, mas eu vou fazer isso porque é mais rápido, porque eu tenho que estar bonita nesse vídeo". Hoje em dia vem muito Sim. essa questão da aparência. É, é, é. Ou seja, nós temos prejuízos na infância, de regulação emocional, temos prejuízos na adolescência, temos prejuízos para meninas especificamente, para meninos especificamente, que são os jogos, né, vícios, jogos de aposta. Para cada faixa etária e para cada, pilar do desenvolvimento, nós vamos ter prejuízos específicos, né. Sim, Ou seja, em qualquer idade vamos precisar olhar com atenção para as nossas mentes brilhantes, porque daí estamos falando de meninos e meninas, crianças e sim, adolescentes geral, mas quando estamos dentro da neurotipicidade, ou seja, crianças dentro do espectro autista, crianças com o diagnóstico de TDAH, tudo isso tem maior incidência de se instalar, não? sim, eles têm muito mais vulnerabilidade. Vamos Uhum. pensar que o cérebro do TDAH, né, então vem nessa questão do córtex pré-frontal, essas mudanças, né, tem menos dopamina, então ele vai buscar por esse prazer nessas telas muito imediato, fácil. Uhum. Mas a gente vai pensar nos prejuízos da tela, são a dificuldade na atenção, memória, na a ansiedade, a depressão, são comorbidades comuns no É, TDAH, no é. TEA. Então, eles intensificam os sintomas, as características já desses transtornos, que eles já Sim. têm como dificuldade. Uhum. Então, como a gente falou, tem atraso no social, no motor, no cognitivo, isso afeta no TEA. Sim. Então, hoje em dia tem até estudos que mostram que crianças estão sendo diagnosticadas de maneira errada por conta dessas características. Então, eles têm essas características por conta da tela. E Uhum. aí, às vezes, né, o neuro que está fazendo não pegou esse contexto e pode Uhum. dar esse diagnóstico errôneo, mas Uhum. não, são as telas. E potencializa todos os prejuízos que o TDAH e o TEA apresentam. Sim, Então, se sim. já é muito prejudicial para as crianças típicas, as atípicas, né, vão pegar um TEA, ele vai ter muito mais regulação, pode É, aparecer mais estereotipias, como ele precisa de muito estímulo, né, social, como que ele vai ter se ele tá nas telas, claro, né? Então, claro. como ele vai desenvolver? O TEA é Uhum, muito mais constante isso, então vai trazer muito mais prejuízos. uhum. E além disso, as telas trazem um isolamento social. O TEA, ele já vai se isolando, principalmente na adolescência, que é muito mais difícil ter que conviver, ter que socializar, essa conversa. Para eles não é fácil, automático, igual a gente. Aham, aham. Então, as telas fazem com que, aqui tá confortável ficar no jogo, no meu quarto. Então, eles já têm esse processo que vai intensificar com as telas, porque vai ficar confortável. Com certeza, com certeza. Agora, pensando nessa dificuldade da regulação, do uso de telas, seja para crianças típicas, seja para as crianças atípicas, claro que dentro da neurotipicidade, como você falou, tudo isso duplica, né, de Uhum. intensidade, de riscos. Como é que os pais podem saber, pensando em sinais mesmo, que o filho já está numa condição ali de dependência, né? Não é só um uso indevido por desobediência, por rebeldia, Aham. por, né, por mau comportamento, por quebra de regras, mas já tem sinais de um prejuízo iminente para um transtorno de Sim. dependência na Sim. tecnologia.
Eu acho que o primeiro ponto é a gente analisar a função do porquê que esse comportamento tá tão presente, né? Legal. Tá fugindo da realidade, não tá Tá. querendo expressar os sentimentos, é muito Aham. difícil. Então, a gente tem que entender essa contingência. Mas, vamos falar de alertas. Um deles é quando tira a tela, quando ele tá sem a tecnologia. Uhum. Como que essa criança tá? Ela fica ansiosa, ela não sabe o que fazer, ela fica irritada. Opa, então meu filho não tá Muito bom. conseguindo lidar sem a tela. Um outro ponto é, antes das telas, eles gostavam de outras atividades. O que que ele tem fora? Quais são os prazeres que eles têm fora das telas? Certo. Eles estão ainda tendo esse prazer? Se não estão, que só na tela? Uhum. Cadê o resto? Uhum. E também a gente pode ver, às vezes, por uma dificuldade de concentração, um atraso. Então, já que a tela vai gerar esse atraso, a gente também pode ver isso. Será que tá dentro do esperado? Né? Então, são esses alertas que a gente pode ficar de olho. Que interessante você trazer isso, porque, por exemplo, antes gostava de uma atividade X e deixou de praticá-la. Olha como a gente precisa estar presente. Vocês que estão aqui, sabem o quanto a gente fala de presença, o quanto a gente fala dessa relação pais e filhos e o quanto vocês, principalmente pais e mães de mentes brilhantes, a gente prega fielmente a ideia de ser um pai cientista, que conhece esse cérebro, que conhece esse funcionamento e que dá importância para esses comportamentos, porque você sabe bem, no seu caderninho de cientista e de pai cientista, você já tem essa anotação, mas vale anotar de novo e passar um marca-texto aí para brilhar forte. Todo comportamento quer comunicar algo. Se antes ele gostava e deixou de gostar, opa, sinal de alerta, Uhum. né? Então, como que eu desgosto de algo repentinamente? Esse é um sinal bem importante e que precisa do nosso olhar. Precisamos da monitoria, porque sem ela a gente não pega essa delicadeza, essa sutileza da dificuldade com as telas, né? Sim. É, porque a gente fala, né, dos prejuízos nas telas, mas elas também vão ter benefício, se usado corretamente, se tendo monitoramento, Boa, não passando do tempo, né, que é estipulado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá né? bom. Então, pode trazer sim benefícios, mas a gente tem que sempre ficar de olho. Nossa, perfeito, porque a gente também, não pode ir para um outro extremo, né, Ingrid, de olhar para as telas como um lugar tão ruim que eu preciso manter Afastar. longe da minha família. Não dá, Hoje em porque dia as não dá. não tem como, né, elas vieram para ficar, Sim. não só para as crianças e adolescentes, mas para nós adultos também. Então, olhar para as telas só como algo prejudicial, deixaremos nossos filhos alienados, porque como você sabe que eu vivi isso com a Catarina, 2 anos e 4 meses, ela não tinha tela nenhuma, nem Aham. televisão até os 2 anos. E aí, quando ela completou 2 anos e nós fomos pela primeira vez ao cinema, claro que ela pra assistir Divertidamente 2, Ah, eu doida de vontade de assistir em junho, e ela durou 25 minutos no cinema, e eu doida pra terminar. Não oh, deu, ela não deu conta, eu já imaginava que não ia conseguir sim. ficar lá 1 hora e meia. E tudo bem. Bom, agora já matei minha vontade de assistir ele inteiro. Agora já tá no Disney. Exato. Mas a gente tem uma questão eu trouxe, por exemplo, a tela, a televisão, né, para a rotina da Catarina de maneira esporádica e fragmentada, para que ela tenha acesso, por exemplo, a filmes da Disney. O que comecei a perceber? Que ela começou a ter assunto com as amiguinhas da escola que já tem 3 anos. Então, o assunto Ah, Frozen, por exemplo, começou a pairar no ar, porque ela tinha agora condições de conversar com as amigas, porque a Catarina, essa questão da fala, ela começou muito cedo, então com 2 e 4 ela já tem diálogo, então ela bate papo sobre o filme com as amigas. Ou seja, olha como as telas têm uma questão, sim, sim, de contribuição para o desenvolvimento, sim. desde que bem utilizado, né? É, eu tenho uma paciente que ela tem o transtorno do espectro autista. Tá, Então, ela tem os hiperfocos dela. tá. E por conta disso, ela não explora outras coisas. E o que acontece é que ela também não tem assunto com esses amigos. Só que ela Hum, tá numa pré-adolescência, então ela precisa conseguir socializar, a gente precisa dar esse estímulo pra ela. Então, uma das minhas intervenções com ela no começo da sessão, a gente sempre vê um curta da Disney. E ela consegue manter, ela consegue conversar, a gente trabalha de habilidades sociais, essa narrativa. E agora, quando eu vi que ela tava conseguindo sustentar, eu falei assim: vamos tentar ver um filme fragmentado. Então, ela aceitou, a gente começou, e ela tá se interessando, e ela vai ter repertório do contexto dela. Então, a gente sim. tá caminhando pra
conseguir, né, a meta é ela conseguir conversar de assuntos da idade dela. Que legal. Mais uma vez, você está trazendo pra gente uma questão de presença. Porque se larga a criança lá, assistindo um filme, ela não vai desenvolver, por exemplo, essa narrativa, que é Uhum. parte do desenvolvimento. Ela precisa aprender a conversar a respeito. Sem um direcionamento, ela não vai conseguir. Seria só mais um filme, né? Exato, a gente pensando nas telas, qual é a que mais vai fazer você ficar quieta? Nada, TV, programas, filme. Você vai ficar ali só vendo, não vai estar estimulando nada, né. É, Só que a é. gente pode fazer ele estimular. Então, Que se o legal. pai tá presente, vamos então falar sobre o filme, o que que você tá entendendo, filho? Depois vamos Isso. fazer um desenho sobre isso, pedir para o filho contar a parte que mais Que gostou. legal. Os filmes da Disney, eu amo trabalhar com eles em sessão, eu sou Uhum. a fã número 1. Então, Sim. meus pacientes sabem que a maioria das sessões vai ter algum curta, no sentido da É. gente trabalhar, às vezes, cognição social, habilidades sociais, né, Uhum. o que tá na meta deles, mas às vezes eles trazem, uma questão que os filmes da Disney retratam, e aí acontece a identificação. "Poxa, olha como esse personagem lidou. Ele Uhum. conseguiu, será que eu usando essa mesma ferramenta igual no Divertidamente 2?" Amo, gente, um material lúdico incrível pra É, ensinar coisas difíceis pra criança, né, é umas coisas verdade. muito subjetivas, entender sobre crenças, pensamentos disfuncionais, os erros cognitivos que o filme retratou perfeitamente. É. Mas em outros, até como Red, que fala sobre a regulação emocional, como trabalhar isso. Tem muito filme que retrata medo, autoestima. Então, a gente pega o que aconteceu e vamos trazer para o mundo real, né? Mas sempre trabalhando junto, essa colaboração, não é só ver. Então, a gente pode Muito bom. pegar essas telas e trazer para o aprendizado, né? Então, se a gente for pegar até smartphone, tablet, pegar aplicativos educativos, eles Uhum. podem ajudar a aumentar o vocabulário, podem aumentar as habilidades precursoras da alfabetização, pode ajudar em algumas aprendizagens. Muito bom. Então, ele pode ser usado para benefícios, E sabendo conduzir. quantos, né? Aham, Você já fez uma lista aqui, não você é? viu? Muito bom, muito bom. É isso, ou seja, não, as telas não vieram para acabar com a infância e adolescência. É o mau uso Sim, das telas é que tem promovido isso, né? sim. Uhum, É, uhum. quando os pais também não estão presentes, que é o que a gente fala, se não Sim, tem essa sim. supervisão próxima, a criança vai ficar ali sozinha, né, e vendo coisas que podem estar prejudicando mais ainda, É né, claro. no futuro, né, na adolescência, como Sim. vai lidar com isso, porque a É. criança aprende convivendo, nesses momentos. É. Então, como que eu vou lidar com isso aquilo no futuro se eu não Construindo tô experiências mesmo, né? sim, e os Uhum, pais que estão sempre juntos, esses cuidadores que estão juntos, uhum. que vão ensinar a trazer de perto como você vai lidar com essas situações. Então, os pais também têm que ajudar o filho a entender o erro, que tudo bem errar, a gente tá aqui Uhum. junto pra construir, né. Sim. Até ontem eu estava na escola com uma paciente e foi uma situação muito fofa que uma aluna veio comigo pedindo ajuda pra ensinar a amiga a falar um não, né, ela falar não pra amiga, a amiga entender. E eu fui, entendi o que estava acontecendo e direcionei e falei, ela falou: "Ai, mas acho que não vai dar certo". Eu: "Tudo bem, eu tô aqui, como você veio me buscar agora, se não der certo a gente pensa em outra ideia juntos", né. Então olha como até no meio escolar, a gente pode ajudar eles a resolver esses problemas, né. Uhum, uhum. A vida é feita a partir de experiências. E aí a tela pode ser uma experiência, né? Sim, Temos várias outras formas, temos vários outros formatos, temos muitos outros caminhos. As telas só passam a ser prejudiciais a partir do momento que elas são a única fonte de entretenimento, de isso. desenvolvimento, de atenção, enfim. Basta que a gente use as telas como uma das formas. Possibilidades. Que bom, muito bom. Obrigada, obrigada pela tua contribuição, pelo teu olhar para a infância com tanta gentileza, com tanto cuidado e por tantas dicas que eu tenho certeza que você aprendeu muito hoje aí. Obrigada. Muito obrigada, sim, por esse momento, foi incrível. Gostoso. Até a próxima.